Foi diretor administrativo da COP, em paralelo à atividade de coordenação adjunta da recém-criada Fundação COPTEC. Atualmente é, desde 2007, o coordenador da Agência FRJ da Inovação e, desde 2015, vice-coordenador da Regional Sudeste do Fortec, Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. Por gentileza, o doutor Ricardo Silva Pereira. É melhor se deslocar para o outro lado, porque está muito atravocado. Ainda consigo. Olá, muito bom dia. Eu tinha olhado para trás, mexeu bastante desde a última vez que eu olhei. Muito obrigado a todos pela presença. Beth, obrigado pelo convite e pela insistência, né? Porque, primeiramente, ela estava inclusive fora do país quando a Beth me convidou, e a minha primeira reação foi não achar alguém mais afinado com esse tema do que eu. Eu sou um gestor de NIT, eu acompanho, né, da maneira que eu posso a evolução, né, de toda essa legislação, mas eu não me senti absolutamente apto a falar com a competência necessária. Depois eu percebi que eu poderia pegar por um outro aspecto. Como dizia ali, a visão de um ente público, a visão é como eu estou sentindo, como gestor de NIT, os resultados, os reflexos da lei de inovação por esse processo. E aí resolvi expandir um pouquinho mais, uma coisa que me ocorreu na segunda-feira, e aí eu tive contato com alguns gestores de NITs do estado do Rio de Janeiro e de São Paulo e Minas. Conversei um pouco com eles e fiz algumas anotações para que eles pudessem também se sentir um pouco representados aqui como entes públicos que são. Aqui eu não acertei. Bom, isso aqui é uma apresentação que eu fiz em meados do ano passado, para quando a nova pró-reitora assumiu, pró-reitora de pós-graduação e pesquisa. Então eu coloquei os desafios, né, naquela época que eu achei que eram os mais prementes. E primeiro, apoio institucional. Primeiro, apoio institucional. O segundo, revisão da política. Eu coloquei com uma certa ordem de relevância, de importância. A questão do abandono de patentes, nós temos 300 e tantos pedidos de patentes que é um número bastante razoável, muitas delas bastante antigas e tal. Aliás, outro dia alguém falou assim, não usa abandono de patentes, é um termo ruim. Eu falei, não, pelo amor de Deus, agora o politicamente correto está chegando no nível do insuportável. Eu vi na CBN, eu falei, isso aqui é inacreditável. Eu vi na CBN, estava ouvindo rádio, e era uma veterinária falando sobre animais. Cachorros e tal, tais raças estão mais sujeitas a essa doença, outras não. E aí a repórter falou assim, olha, e esses cachorros vira-latas? Ela falou, olha, nós não chamamos mais de vira-latas, são cachorros de raça não determinada. Olha, aí está difícil, o país está ficando complicado. Em resumo, mas é isso. Então, com perdão de todos, o abandono de patentes, sim, entendeu? Pode deixar cair no domínio público, fica mais, né, bonito falar, então, e realmente é o que a gente pretende que aconteça. Grande parte deles, né, desses pedidos, não tem a menor chance de se converter em alguma coisa útil para a sociedade, pelo menos estando nos nossos escaninhos. Na medida que a gente possa passá-lo para o pesquisador, se ele não se interessar, deixar cair em domínio público, rezemos para que ele renda frutos, né? Alocação de recursos, é o problema de todos os níveis atualmente, aliás, nas universidades. Reposição de pessoal, idem, eu já tive 5, 6 anos atrás, cheguei a ter 19 pessoas, grande parte bolsistas, né? Mas hoje em dia eu estou com metade disso, se você tirar os 3 coordenadores e o pessoal administrativo, nós temos na área técnica mesmo só 4 pessoas. Para uma universidade do nosso tamanho é bastante complicado. Fortalecimento da rede interna, são todos os nossos. Bom, decorridos
decorridos esses meses todos, aqui estão os nossos desafios, exatamente os mesmos. Muito pouca coisa andou. Uma das coisas que realmente avançaram foi, nós internamente completamos uma proposta de política, né, já englobando, né, as modificações propostas ou permitidas pela legislação atual. Mas ainda não conseguimos sequer conversar com a direção da instituição para traçar um cronograma, porque isso terá que tramitar, né? É um grupo de trabalho, depois terá que tramitar pelos órgãos da instituição. Então, continuamos praticamente no mesmo tempo. Vamos ver o que vem aqui. Isso aqui, para vocês terem uma ideia do que eu vivencio lá na universidade. Isso aqui é uma apresentação básica, padrão que eu faço, começando contando histórico e tal. Os recursos obtidos, nós viramos campeões de ganhar editais, né? Perdemos nenhum até hoje. O último está acabando dia 31 de dezembro. Bom, antes da apresentação, eu passei de um ano para cá, mais ou menos, a fazer essa provocação. Eu geralmente pergunto para as pessoas, e olha que eu estou falando muitas vezes para alunos de pós-graduação, graduação também. Falei, gente, olha só, nós somos uma autarquia pública, uma instituição pública mantida com recursos da sociedade brasileira, cuja missão tríplice, é ensino, pesquisa e extensão, é fazer o conhecimento chegar à sociedade. Vocês acham que isso aí aqui é correto, gente? Isso é apropriado, esse conhecimento? Proteger, não, isso aqui. O que vocês acham? Gente, a reação, claro, vocês sabem, mas a reação é essa. Dificilmente alguém se manifesta. Então é uma provocação mesmo. Gente, vamos lá, pensem. Ninguém se manifesta. Tá bom, então vamos lá. Primeiro, o que nós protegemos é uma fração muito pequena. O protegido não significa que não possa ser divulgado em seguida. Aí a Gira acabou de comentar. Quer dizer, nós estamos nesse estágio dentro da Universidade Federal. A quantidade de docentes que chegam com questões básicas que supostamente deveriam ser do conhecimento deles é impressionante. Entendeu? Coisas básicas de o que é patenteável ou não, sei lá, assim, de publicação. E aqui, inclusive, eu trouxe aqui porque eu já publiquei isso, foi ótimo, então já tem 2 anos que eu publiquei, tem anos mínimos, que eu não perdi a possibilidade de proteger. Então, meio deprimente, chega a ser até meio deprimente. E tem isso aqui. Então a gente explica tudo isso e muitas vezes algumas vezes eu ouço o seguinte, mas eu continuo achando que não devia proteger não, que tem que deixar em domínio público e tal. Bom, então não é a razão, é crença. E aí, salvo engano, né, no lugar de crença seria nos templos, nas sinagogas, porque a universidade deveria ser, pelo menos, primado da razão. Bom, eu não vou mais me ater a esses slides, né, uma vez que já foi mais do que explicitado pelas 2 apresentações anteriores, né, mais do que de uma maneira muito mais ampla, competente, participação nas discussões, algumas coisas que eu tinha levantado para apresentar, quantidade de associações que participaram disso, é um processo altamente inclusivo, né, de instituições públicas e privadas, pessoas físicas, escritórios de propriedade intelectual, associações. Então, é um processo extremamente interessante, foi um processo interessante de ser acompanhado. Isso aí, mais uma vez, o Gesil Amaranto, né, que é o nosso champion aí dessa luta pela concretização do nosso marco legal, da nossa legislação, acompanhou isso desde o início. Bom, mais uma vez uma definição do que ele busca, modernizar, ampliar, flexibilizar, etc. Bom, política de propriedade intelectual nas ICTs. Né? O que a legislação diz que deve instituir sua política de inovação? Como é que está isso? Na nossa instituição, no FRJ. Como eu falei, com base num estudo que nós fizemos, eu, o nosso bolsista de então, que é advogado especializado em propriedade intelectual, e o nosso jornalista, nós levantamos em várias universidades, né, o que estava acontecendo com a política. Né?
como é que eles estavam levando a questão da política. E aí nós formulamos a nossa. Nós pegamos coisas de São Carlos, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, estudamos e fizemos a nossa posição lá na fila para ser avaliada pelas instâncias superiores. Né? Bom, as ações estratégicas, isso tudo já está praticamente formatado. Né? Nós estamos apenas aguardando aí o nosso lugar na fila, como eu mencionei. Como está o andamento de dessas políticas nas outras instituições que eu comentei? Vamos lá. A professora Ana Torcomiano, conversei com ela, ela disse que a nossa questão está mais simplificada, foi mais simples, mais fácil de resolver, porque a Universidade Federal de São Carlos, primeiro ela tem esqueci a palavra, um conselho geral de inovação, do qual fazem parte o reitor, vice-reitor e pró-reitor, que é uma coisa extremamente interessante, né? O envolvimento da alta administração da universidade nesse conselho. E existem os conselhos menores, né, mais específicos de aconselhamento do NIT. Então, para cada tipo de problema, de questão trazido pela lei, eles já tinham uma série de resoluções. Então, a consolidação da política foi apenas juntar todas essas resoluções e eles estão com a política consolidada. Minas Gerais já está com a política pronta e já está sendo analisada pelas instâncias superiores. Eu conversei com o Rodrigo Gava de Viçosa, também está bastante avançado essa questão da política interna. Universidade Federal de Alagoas, professor Tonholo, também estão discutindo ainda, inicialmente, não tem muita coisa, segundo ele, para ser resolvida, mas ele foi assim muito taxativo. Ele falou, Ricardo, até hoje a influência da nova legislação aqui foi zero, não influenciou em nada. Nós estamos levando a nossa vida aqui, as discussões estão rolando, mas influenciar, seja para o bem ou para o mal, até agora, declarações do próprio coordenador de lá. Bom, então, basicamente, essa questão do marco legal, ela não tem afetado até agora, né, como no nosso caso. No nosso caso, as questões pontuais, a gente está discutindo, por exemplo, compartilhamento de laboratórios, que a gente vai falar. A gente discute, faz propostas e tal, mas ainda não está a nível de, logo de cara, compartilhamento de laboratórios e instalações. Nós estamos já com 2 processos, 2 solicitações de compartilhamento de laboratórios. Uma delas, inclusive, de uma empresa que foi incubada, uma empresa que lida com célula-tronco para animais com problemas na coluna. Aqueles tipos da C que ficam com a coluna, né, e depois acabam arrastando as patas de trás. Então, são processos de células-tronco, utilizando células-tronco, que recupera esses animais. Ela precisa de continuar as pesquisas, e ela é uma empresa recém-nascida, né, não tem as condições. Bom, levamos isso para discussão. O que eles falaram? Mas tem que abrir essa mesma possibilidade para todos, igualdade de oportunidades. Eu falei, eu não sei como lidar com isso. Vou fazer o quê? Um edital? Não, mas é uma empresa específica. Se o laboratório, e o laboratório já se mostrou interessado, então nós estamos encaminhando por aí. Há interesse institucional. Há interesse da unidade a qual esse laboratório está, qual ele pertence, da estrutura da universidade. Há o interesse da empresa. Há uma possibilidade dela trabalhar nos laboratórios de uma maneira não onerosa. Ela está se oferecendo para cuidar dos equipamentos, aferir equipamentos, cuidar da limpeza, a manutenção do laboratório, ou seja, da forma que ela pode. Então, isso tudo está sendo aprendizado para a gente. Tá? E é isso que a gente geralmente leva, quando nós reunimos o Fortec, quando tem as discussões lá do Ponte, algo que eu não sei, são coisas desse tipo que a gente acha que é importante compartilhar. Olha, nós achamos esse caminhozinho aqui. Nós vamos ver agora se esse caminho der certo, a gente conseguir a aprovação, né, das instituições com parecer positivo da Procuradoria, que eu acho que, pelo que eu conversei com o procurador, a gente vai conseguir, teremos algum tipo de
de solução ou de proposta a ser encaminhada. Bom, a questão, isso aí já foi mencionado, né? A abertura aqui, que representou a possibilidade desse compartilhamento ser feito de forma não onerosa. O que mais que nós temos aqui em frente? Questões que precisam ser tratadas. Essas instâncias de aprovação. Quem aprova? Né? Como é que isso se dá dentro da estrutura da universidade? As condições e responsabilidades de cada parte, o que está previsto na política. Agora eu coloquei aqui por último essa questão da igualdade. Essa aqui é que eu não sei, porque já houve o parecer de um procurador inicialmente dizendo, olha, tem que ser dada oportunidade a todos. Bom, aí é aquela solução que acaba inviabilizando. Entendeu? Então, tem que prevalecer algum tipo de razoabilidade, né, de bom senso, que se justifique, que justifique, afinal de contas, que esse laboratório seja compartilhado da forma que está sendo, que me parece altamente interessante para as duas partes. Bom, esse compartilhamento das ICPs, eu estava falando, por exemplo, Minas Gerais, já está fazendo compartilhamento. Teremos que conversar com eles para saber de que forma. Em Viçosa não está sendo feito ainda o compartilhamento, eu conversei com o Rodrigo Gava, e uma das coisas que eu fiquei até um tanto surpreso ontem foi conversando com o Marcelo Albuquerque, que é do INTI-Rio. São 8 instituições. Né? Eu me senti até assim um privilegiado de ser coordenador de UNIT de uma única instituição. Como é que o Marcelo consegue gerenciar esse tipo de coisa, por exemplo, as políticas todas, de 8 instituições diferentes, como o Observatório Nacional, o CBPF, o CETEM lá no Fundão, e nem sei quantos mais outros 5. Né? Então, eu conversando com ele, falei, Ricardo, nós estamos começando a discutir a questão da política, e dentro da política é que nós vamos ver esse compartilhamento. Agora, imagina o seguinte, como é que o CETEM vê o compartilhamento dele versus, né, o CBPF? Entendeu? Então, é uma situação que eu, aliás, até quero acompanhar mais de perto. Eu falei com o Marcelo, eu gostaria de ver, porque essas soluções que vocês estão, eventualmente, venham a achar, podem ser extremamente úteis para outros nichos. Né? Vamos em frente. Os núcleos de inovação tecnológica. Aí tem a questão da configuração jurídica. Eu me lembro que no outro prédio do NPI, há um ano e pouco atrás, alguma coisa assim, eu estava numa mesa, moderando uma mesa, estava o Gisil, estava a Lourenço, a Ana Cláudia, e surgiu essa questão, e eu me lembro que eu comentei claramente, falei, olha gente, eu confesso a você que eu não tenho a menor preocupação com isso, pelo menos por enquanto. Se eu tiver aquele primeiro item que eu coloquei naquela apresentação, que é o apoio institucional, estou muito feliz. Depois a gente dá passos subsequentes à medida em que a situação for se mostrando mais favorável para esse, para aquele outro lado. Se ela vai ser uma fundação, se não vai ser fundação, não tenho a menor preocupação. E essa mesma visão que eu tenho, eu percebi em todos os coordenadores com os quais eu conversei. O único que falou alguma coisa foi o Marcelo, que falou, Ricardo, talvez uma fundação pudesse ter talvez ela pudesse ter essa flexibilidade para lidar com tantas instituições assim. Ou seja, também ainda está na área no terreno das conjecturas, né? Mas, então, é um aspecto que, aqui falando aqui dos NITs, a estrutura dos NITs, bom, isso aqui basicamente, isso aqui era o que a gente amplia a rede de competências, não, eu coloquei aqui. Tá, isso aqui eram aquelas famosas atribuições dos NITs, que já não eram poucas, né? Com as condições tanto precárias que grande parte dos NITs brasileiros tem. Zelar pela manutenção ainda pode ser alguma coisa um tanto mais simples de fazer, desde que você tenha as devidas alianças dentro da instituição. Trabalhar em classificar resultados decorrentes já é uma coisa bastante mais complexa. Solicitação de inventor independente nós temos sem problema. Opinar pela conveniência da proteção das criações desenvolvidas e opinar quanto à conveniência da divulgação. Essa aqui, então,
isso aí você é sujeito a ser abatido a tiros, né, por alguns pesquisadores. Mas como você vai dizer se eu posso publicar, ou quem é você para dizer isso? Né? E eu já ouvi, não de uma forma tão agressiva assim, mas eu entendi o recado. Mas, então, quer dizer, não fosse isso apenas, né, as nossas obrigações, ainda fomos agora agraciados com a possibilidade de desenvolver estudos de prospecção, estudos estratégicos para a transferência de inovação, promover e acompanhar o relacionamento de CTs com empresas, que também não é fácil numa instituição grande como a nossa, negociar e gerir os acordos de transferência. É muita areia para o caminhãozinho da gente, né? Bom, em frente. Compartilhando com vocês aqui, os nichos como estão, mais ou menos da mesma forma. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou avançar aqui, porque estamos praticamente terminando, depois eu vou ler algumas coisas que eu anotei aqui, das conversas que eu tive, né, só para vocês terem uma ideia como isso está repercutindo por NITs de alguns estados aí do Brasil. Tá? O NIT da UFRJ, eu já comentei, né, alguma coisa da nossa atuação. Uma das coisas importantes nós conseguimos descobrir, e eu compartilhei isso em Curitiba ainda há 3 anos atrás, né? 3 anos? 2 anos e tanto atrás, em Curitiba, quando teve o nosso Fortec, lá, o Encontro Nacional do Fortec, que nós descobrimos aqui o cargo de tecnólogo de formação. Dentro da UFRJ não tinha, dentro das carreiras das ICTs não tem cargo específico para os NITs. E o tecnólogo barra formação, o que é o tecnólogo? Não, formação. Formação pode ser o que você quiser, físico, químico, biólogo. E o tecnólogo? O tecnólogo você pede o que for necessário. Propriedade intelectual? Claro, pode ser. Então nós tivemos um concurso único, que já, hoje nós temos, das 4 pessoas que estão lá, as 4 foram concursadas, já com um concurso especificamente voltado para a UFRJ, para a Agência de Inovação. Tá? Contratação de escritórios é um problema, é uma situação constrangedora, mas a gente não tem gente para redigir patentes, então temos que trabalhar com escritórios. Cada pedido de patente é aquela coisa, 4, 5 escritórios pedem, a gente pede, né, que nos enviem propostas e tal, e depois, olha, você que for. Infelizmente não conseguimos até hoje ter um único escritório, como alguns outros NITs têm, então é uma coisa que continuamos lutando. A adequação está aí, melhoria das rotinas de trabalho, padronização é o de sempre, né? E nós temos aqui uma coisa interessante aqui, que é essa cooperação com unidades da UFRJ, que nós conseguimos aliar, desconfigurou aqui, mas aliar com algumas pessoas específicas dentro disso, e tem rendido frutos bastante interessantes para a gente. E hoje nós temos também um grupo de colaboradores externos, são pesquisadores externos da universidade, internos da universidade, que estão trabalhando, são 12, trabalhando em áreas completamente diferentes umas das outras e que têm aberto possibilidades da gente fazer alçar novos voos em algumas áreas, porque apenas com os membros da equipe a gente não tem condições. Isso aqui, desde o início, nós trabalhamos com a inovação social, né? E também, logo em seguida, com o empreendedorismo. Então nós temos uma parceria forte com a incubadora e com o parque tecnológico. Um parque um pouco menos. Mas eu não consigo entender como é que tem uma coordenadora, que é a Iris, eu não consigo entender como a Iris, o Paulo e a Sandra, são 3 pessoas, só conseguem dar conta de tudo isso aqui. Mas é impressionante, é um setor extremamente dinâmico, é um entra e sai de gente na agência, entendeu? Uma efervescência assim, que me dá bastante ânimo, né, de ver aquilo acontecer, embora não tenha relação formal, né, direta, assim, com a área de propriedade intelectual necessariamente. Objetivos principais nossos, claro, disseminação da cultura, houve uma baixa bastante grande nas palestras, né, que a gente fazia, nós fazíamos muito mais palestras do que estamos fazendo hoje, inclusive por causa da diminuição praticamente pela metade da equipe, né? E isso aqui tem sido uma coisa também que está sendo altamente estimulante para a gente, cada vez mais tem sido demandado da agência participação, né, em disciplinas dentro de cursos de graduação e de pós-graduação. Esse biotecnologia vegetal e ciência de alimentos, muito interessante. E há depoimentos dos professores dizendo, olha, aqueles alunos que fizeram aquela disciplina estão se comportando diferentemente dos demais.
Ótimo, então estamos fazendo alguma diferença. Né? Configuração jurídica como está, eu já comentei isso a respeito. Percepção recente. Olha, isso aqui eu fiquei sabendo recentemente, algumas pessoas que me confirmaram. A gente já não tem problema suficientemente, né? Agora está assim, então parece que são grupos, né, associações, instituições do Brasil que já estão disputando. Uns estão querendo puxar para o lado das fundações, que as fundações façam o papel dos NITs e absorvam os NITs. E outros NITs dizendo, não, nós queremos ser fundações igual a vocês e vamos fazer esse trabalho. Ou seja, eu falei, meu Deus, tanta coisa para ser resolvida, vamos ficar em disputas políticas. Então, mas é uma coisa, observem, veremos daqui a algum tempo se isso vai vir à tona. Por enquanto parece que está começando, não sei até que ponto isso vai. Deixa eu só, então, antes de terminar aqui, ver se tem alguma coisa que eu acho que vale a pena aqui mencionar. O compartilhamento, como eu falei, está sendo feito pela UFAL, pela Universidade Federal de Alagoas. Agora, ele tem uma coisa, eles estão fazendo pregão. Eu falei, não, edital, não, eu falei, não, é pregão, é leilão. Anyway, eu esqueci de comentar que hoje, né, nós falamos falando aqui de CGU, né, eu recebi uma ligação ontem da minha pró-reitora, pedindo a minha ajuda, pedindo que eu vá, depois que sair daqui, que eu vá conversar com os procuradores, porque a CGU está lá e está questionando por que se gastou mais de R$8 mil. Porque se gastou mais de R$8 mil com o pagamento de GRUs para o INPI. Como diria minha filha, oi? Gente, eu falei que quero fazer o quê? Vamos fazer uma licitação, nós aqui, o INPI, a Argentina, da Colômbia, para ver quem é que faz o preço menor, ou seja. Bom, eu quando... Sabem nada que a profissão tem que fazer. Não vamos deixar de proteger porque ultrapassou 8 mil. Ainda bem que eu falei antes de vocês que falta competência para isso. Você não precisa falar, porque senão ofende. Eu falando... Quando eu falei aqui, assim, a Beth falou apresentou aquele meu currículo. Quando eu fui para a COP, que eu fui trabalhar no MIT, depois eu fui para a COPTEC. O professor Coimbra, em 1970, já tinha criado a COP em 65, em 70 ele criou um escritório de gestão de projetos. Porque estava havendo uma demanda muito grande, tanto de órgãos públicos quanto privados, e ele falou, não, vamos botar disciplina nesse negócio. Criou regras da COP, a COP tem um CNPJ próprio, e começou então todo professor que tivesse participado em projetos, em consultorias, de quaisquer tipo, teriam que ser feitos através das regras da COPTEC. E ela funcionava perfeitamente. Eu participei de 90 até 93, aí apareceu CGU. Um grandão, bonachão, um baixinho invocado. Era isso aí. Era a dupla de policial. Um dá tapa na sua orelha e o outro fala, esse cara é idiota, então fala pra mim e tal. Ridículo, né? Não pode, a fundação não pode, tal. Você tem que criar uma fundação. Mas está funcionando, mas não pode. Então foi criada a Fundação COPTEC, o que nos deu um trabalho enorme, porque os clientes... Os clientes eram clientes da COP, era da COP. Não, mas não tem nada a ver com fundação, eu assinei com a COP. Não, então nós tivemos que migrar tudo isso, né, para todos esses clientes e tal. Foi um processo enorme, desgastante e tal, a troco de nada. Aí vieram as fundações. Hoje em dia já tem muitas fundações sendo questionadas, cujos procedimentos, é claro que elas também foram maniatadas por uma série de normas e regras e tal, que transformaram em alguns aspectos as fundações quase em instituições públicas nesse aspecto. É a mesma coisa, isso aqui não pode. Olha, um exemplo simples, esse garoto que é o meu advogado lá, ele era bolsista do CNPq até o final do ano passado. Não pôde prorrogar a bolsa, prorrogaram o projeto, mas a bolsa não. Eu tinha recurso, pedi autorização, contratei ele pela fundação, pedi que a fundação contratasse. Olha, não podemos contratar assim não, porque nós temos que fazer um concurso. Foi que concurso, cara? É esse o cara, ele está aqui há 1 ano e meio, ele faz parte da equipe, porque eu não quero outra pessoa. Aí fiz uma razoável, fui lá discutir com a direção, tá bom, aí passou. Quer dizer,
Né? Então, basicamente é isso. A discussão da personalidade jurídica está batendo em cada instituição de uma maneira mais ou menos parecida. A questão tem por exemplo, o Marcelo hoje está com um problema sério porque o contrato com editais não está havendo novos editais e todos terminam no dia 31 de dezembro. Eu não sei como é que ele vai fazer para atender esse pessoal todo dele aqui. Eu acho que basicamente é isso. Previsão. Sim, o Rodrigo Gava, por exemplo, que é de Viçosa, né, uma pessoa extremamente competente, também conheço há bastante tempo. Ele, para se precaver, ele está fazendo uma série de eventos com procuradores. Agora ele está levando para aqueles dois procuradores, o do CNPq e o do MCPI, ele está levando lá para uma palestra, vai botar tapete vermelho para eles e tal. Não, tem que levar para falar para os outros procuradores, que pode. E está dando também um problema na discussão de cargo horário e tal. Mas, gente, basicamente é isso. Quer dizer, se você olhar assim, a nossa história aqui, né, da UFRJ, e dos outros NITs e tal, nesse quase 2 anos que vai completar agora em janeiro da lei, não houve assim, reflexos que a gente possa dizer que tenham sido para o bem ou para o mal, que tenham levado apenas algumas luzes se acenderam, tá? E então, gradativamente, cada instituição, dentro das suas possibilidades, está vislumbrando caminhar por aqui ou por ali. Quer dizer, daqui a algum tempo eu sugiro que vocês continuem fazendo esses eventos para que a gente possa ir atualizando cada um, para e passo do que vai acontecendo com os NITs brasileiros. Enquanto era isso, eu agradeço muitíssimo mais uma vez a insistência da Beth também. Desculpa. Nada que isso. Gostaria de agradecer a palestra, que realmente é uma visão que a gente já sabia que queria, mas seria uma visão tão otimista em face dos grandes gargalos que a gente ainda tem, né, que resolver, né, por conta de ser uma entidade pública, né, e tem mais amarras. Né, mas a gente espera que o país, né, os nossos governantes possam entender a importância da inovação e que realmente a gente caminhe, né, para uma sinergia entre as ações que possam proporcionar exatamente essa desamarra, desatar os nós, né, do nosso arcabouço e a gente poder ganhar competitividade. Bom, agradeço novamente e agora eu vou chamar o quarto palestrante, é o senhor Bruno Félix Pichara.